Olá, galerinha do meu canal! Não esqueçam de deixar o like! Pronto, agora já está gravando. Lindos! Então, nós estamos fazendo uma discussão, começamos antes do recesso. Foi bacana, Lucas, sim, foi muito corrido, né? Eu tô resolvendo umas coisinhas, amanhã eu vou lá na escola resolver outras coisas, né? Mas bacana, assim. Esperava que a gente voltasse para as aulas presenciais esse mês, mas não vai rolar, né? Esse mês ainda a gente vai ficar com aula virtual, quem sabe mês que vem. É mais ou menos isso. É bom, gente, a gente vai trabalhando, fazendo um monte de coisa, o tempo passa mais rápido, né? Não sei se com vocês também são isso, assim, o dia mais agitado é aquele dia que passa mais rápido, senão fica aquela angústia o dia todo. Mas, voltando então aqui, né? Será? Não, eu acho que volta esse ano ainda, eu tenho essa esperança. Né? A gente precisa diminuir, acabar com essa merda dessas mortes por causa desse vírus, né? E conseguir voltar à nossa rotina. Mas vamos caminhando aqui. Hoje eu não vou colocar atividade para vocês também, né? Eu vou finalizar o absolutismo, falar do absolutismo na Inglaterra, na França, amarrar esses pontos. E provavelmente nós vamos começar o Renascimento essa semana e fechando esse ponto, absolutismo, Renascimento, a gente faz uma atividade mais robusta. E aí depois nós fazemos mais uma de Reforma Protestante, fechando aí o nosso tripé, né, do mundo moderno, absolutismo, Renascimento e Reforma, beleza? Então nós estamos discutindo sobre essa temática, né, sobre essa centralização do poder nas mãos do rei, ele controlava tudo, isso nessa transição do feudalismo para o capitalismo, beleza? A burguesia foi a grande responsável por esse processo, né? Ela ajudou nessa centralização. Nós tivemos os teóricos do absolutismo, que nós citamos na aula passada, né? O Godin, o Bossuet, né? Com a ideia de teoria do direito divino. Falamos do Maquiavel, tá? Falamos do Hobbes, ok? Bom dia, Matheus. E aí agora nós vamos discutir um pouquinho, né, que o Maquiavel e o Hobbes, né, que são os mais famosos desses teóricos, né? Maquiavel, Hobbes e o Bossuet vão ser os que vocês vão mais observar aí em questões, tá bom? Depois nós vamos, no momento propício, eu vou ver se o Alexandre, a gente faz uma discussão, né? Iluminismo, Renascimento, já que o Alexandre trabalha filosofia com vocês, acho que caberia um debate aí, fazer uma aula temática depois. Nossa, o slide deu uma quebrada aqui no final, né? Mas aqui fala sobre mercantilismo, tá bom, gente? Sim, sim. O problema é que como houve uma mudança no portal e nós não fomos avisados, aquelas aulas que eu tinha no portal anterior, eu perdi. Eu postei algumas e outras, né, eu perdi. Mas eu vou tentar criar o hábito, né, por exemplo, de postar hoje já, né, eu vou jogar para o YouTube, né, de hoje para amanhã eu vou postar as aulas de hoje e vou tentar postar as aulas da semana anterior ao recesso, tá bom? Eu vou me cobrar mais nisso. Eu fiquei meio relapso aí em postar essas aulas. Eu estava postando toda semana, aí a gente começa a acumular muita coisa, né? E fica complicado fazer esses posts. Aí eu vou começar a postar todo dia. Eu vou começar a gravar na quarta-feira, né? Eu tenho que salvar tudo no YouTube e mandar o link para o rapaz do TI. No site da escola tem uma parte, né, que é do aluno, onde vocês entram num campozinho lá que tem os anos, né, ensino médio, ensino fundamental, no ensino médio primeiro, segundo e terceiro, aí você entra no primeiro ano, no caso de vocês, aí tem todas as disciplinas e professores. Clicando na disciplina e no professor, tem as videoaulas que nós gravamos naquele período antes dessas aulas virtuais, né? E as aulas que nós estamos dando para vocês aqui, a gente sempre posta lá. Mas fica uma aula muito tosca,
tá? Por quê? O slide que vocês observam aqui, ele não aparece, ou pelo menos não aparecia na gravação anterior. A gravação anterior, vocês só viam o meu rosto só falando sobre a matéria. Eu achei isso um ato falho. Vamos ver se nesse vídeo aqui que eu vou salvar hoje, se ele salva não só o meu áudio, o meu vídeo, mas principalmente os slides, né? Que é onde nós temos as informações, né? Onde que a discussão acaba aparecendo aí de uma forma mais interessante para vocês, tá bom? Depois, na próxima aula de vocês, eu vou pesquisar direitinho o caminho lá no site do Lusíadas e vou tentar passar para vocês um passo a passo aqui para vocês conseguirem acessar essas videoaulas, tá bom? E não esqueçam de deixar o like! Ah. Bem, grande Renato, fera. Então, agora nós vamos começar a discutir efetivamente, né, o conteúdo partindo do mercantilismo, né? E aí eu preciso que vocês lembrem, né, ou relembrem, melhor dizendo, que o mercantilismo ele foi o estruturante do capitalismo. Eu sei que é uma palavrinha diferente, talvez vocês não estão acostumados a ouvir, né? Estruturante do capitalismo. Beleza? O capitalismo, ele é uma estrutura. É a forma como a nossa economia se desenvolve, né? Nós trabalhamos visando acumular lucros, guardar um dinheirinho na poupança, comprar outras coisas, reinvestir. Essa é a lógica da nossa estrutura no capitalismo. Uma simplificação, obviamente, eu estou fazendo aqui. Na estrutura, existiram políticas econômicas, que nós chamamos de estruturantes. O mercantilismo, ele foi um estruturante. Depois do mercantilismo, nós tivemos o liberalismo. Depois do liberalismo, nós tivemos o neocapitalismo. E agora nós temos o neoliberalismo. Beleza? Então, o neoliberalismo, que é como nossa política econômica é conduzida atualmente, é o estruturante do capitalismo na atualidade. Beleza? Então, lá no absolutismo, o estruturante do capitalismo era o mercantilismo. Beleza? Então, o estruturante do capitalismo seria, simplificando, obviamente, né, a política econômica. Conseguiram captar mais ou menos a ideia? E como era a política econômica chamada de mercantilismo? O mercantilismo, ele foi um conjunto de ações adotadas pelo rei no plano econômico. Então, né, o mercantilismo foram as ações econômicas adotadas pelo rei. Tomara que caiba. Estou tentando simplificar para ver se cabe aqui. Beleza? Então, eu não falei com vocês que no absolutismo o rei mandava em tudo? Ele mandava, inclusive, na economia. Ué, professor, mas não tinha burguesia? Sim, tinha burguesia. A burguesia ela estava em crescimento. Mas para a burguesia crescer, ela via no absolutismo algo necessário. Beleza? Então, a burguesia ajudou o rei, nesse primeiro momento, no mercantilismo. Quando o mercantilismo já não foi mais interessante à burguesia, ela mudou o mercantilismo para o liberalismo, um novo estruturante do capitalismo. Beleza? Eu sei que vocês já estudaram esses dois temas, então só para a gente relembrar. No mercantilismo, o rei mandava em tudo, na economia. No liberalismo, nós temos o oposto, a não interferência do Estado na economia. Então, no mercantilismo, o Estado dominava a economia. No liberalismo, o Estado não poderia dominar na economia. Hoje nós vivemos um meio termo. O neoliberalismo tem uma interferência mínima do Estado, mas tem uma interferência do Estado na economia. Conseguiram captar a minha tentativa aqui?
Beleza? Podemos avançar? Então, o mercantilismo ele foi esse conjunto de ações econômicas adotadas pelo rei absolutista. Dependendo do país, o rei adotou determinadas medidas. Então, nós tivemos vários tipos de mercantilismo, tá bom? E várias práticas no mercantilismo. Por exemplo, o meu estado, ele poderia fazer o metalismo, esse primeiro tópico aqui que eu mencionei no slide com vocês, tá? Deixa eu marcar aqui, ó. Metalismo. O que seria o metalismo? O metalismo era a prática de acumular metais preciosos. Então, o Estado que acumulava metais preciosos, ele estava fazendo o metalismo. Por exemplo, a Espanha, ela encontrou muito ouro e muita prata na sua parte da América. Ela não acumulou essa riqueza, mas ela encontrou. Então, ela pode aparecer como metalismo. A Inglaterra acumulou muito metal precioso, principalmente o metal que foi extraído aqui do Brasil. O ouro que era extraído de Minas Gerais, muito dele foi utilizado para pagar dívidas com a Inglaterra. Beleza? Então, nós, de certa forma, financiamos a Revolução Industrial Inglesa. Nós vamos discutir sobre isso no início do ano que vem, inclusive. Uma outra prática no mercantilismo, essa com certeza nós observamos muito na Inglaterra, né? Balança comercial favorável. Ou seja, você vende mais do que você compra. Você exporta mais do que você importa. Então, você tem lucro. Beleza? Se eu recebo X e gasto menos do que esse X, eu estou tendo lucro. Era o que a Inglaterra fazia. Ela tinha uma balança comercial favorável. Beleza? Então, a Inglaterra, por conta dos acordos que ela acabou estabelecendo, por exemplo, com Portugal, ela foi acumulando riquezas. O nosso ouro de Minas Gerais ia para a Inglaterra para pagar as nossas dívidas, né? As dívidas da coroa portuguesa. Então, a Inglaterra foi um exemplo e tanto de balança comercial favorável. Essa balança comercial favorável foi muito importante para a Inglaterra passar pela Revolução Industrial. A gente já está linkando a atividade, né, desse ano, esse conteúdo desse ano, com o conteúdo do ano que vem. Está tudo em uma coisa só. Né? O protecionismo. O que é o protecionismo, jovens? Eu produzo um determinado artigo, beleza? Eu estou produzindo tecido e eu não quero que a minha população compre o tecido estrangeiro. O que eu faço? Eu vou proteger a minha produção interna. Eu vou colocar um monte de taxas, um monte de impostos sobre o tecido importado. Esse tecido vai ficar muito caro e aí as pessoas vão comprar o produto nacional, vão ajudar a desenvolver a manufatura internamente. Entenderam? Sacaram? Então, para eu proteger a minha economia, para eu proteger a minha burguesia, eu vou sobretaxar a burguesia estrangeira. Intervencionismo estatal. No mercantilismo, nós temos o rei definindo tudo. O rei, ele interfere tanto na economia porque ele define quem vai produzir e o que vai produzir. Nós temos a formação de monopólios. Só aquele determinado grupo ou aquela determinada pessoa pode produzir calçado. Só aquele determinado grupo ou aquela determinada pessoa pode produzir tecido. Ele decidia o que cada um ia produzir. Ok? Nós tínhamos ainda, né, o colonialismo. Portugal, Espanha. O que seria o colonialismo? O colonialismo foi a busca por terras para complementar a renda da metrópole, beleza? Então, a metrópole, Portugal, descobriu terras na América, no caso o Brasil, e essas terras serviriam para complementar a renda da metrópole, nesse caso, Portugal, beleza? Só que, na realidade, nós vamos perceber que no colonialismo, né, na teoria, era um complemento, na prática, era a renda da metrópole. Quais foram os países que se inseriram muito bem no colonialismo? Portugal e Espanha, beleza? Grandes navegações, América, América Espanhola, América Portuguesa. Só que tanto Portugal quanto Espanha utilizaram os seus territórios na América
não para complementar as suas rendas, e sim para ser a sua renda. Beleza? Então, Portugal dependia do Brasil, assim como a Espanha dependia da sua parte da América. Quando essas regiões se tornaram independentes, né, nós tivemos, então, um processo aí, né, de ruptura, beleza? Eu vou pedir só um instante para vocês para eu resolver uma situação aqui. É só um minutinho, vou parar o vídeo. Ei, gente, desculpa. Voltei aqui. Voltei. Eu vou sim, Nara, eu vou te falar sobre intervencionismo agora. Deixa eu só finalizar a minha linha de raciocínio do colonialismo. Desculpa, gente, é porque o pessoal da farmácia estava ligando, minha sogra ela não está bem, e nós pedimos para entregar uns remédios lá na casa dela, ali em Jardim América. E aí o motoboy não estava encontrando, ele estava ligando aqui o tempo todo, eu precisava falar com ele porque ela está precisando logo desses remédios, tá bom? Desculpa aí, gente. Mas voltando aqui, fechando o colonialismo. Então, no colonialismo, né, a metrópole, Portugal, Espanha, né, encontrou novas terras para explorar e aproveitar economicamente, beleza? O intervencionismo que a Nara pediu. O intervencionismo, Nara, é que o rei absolutista, ele manda na economia. Como ele manda na economia, ele vai definir o que a burguesia vai produzir, beleza? O rei, ele estabelecia monopólios e ele definia através desses monopólios quem ia produzir e o que iria produzir. Se o rei, por exemplo, Nara, te proibisse, ó, Nara, você não pode mais produzir tecido, e você insistisse, ele poderia mandar te prender, ele poderia fazer N coisas contra você, entendeu? A economia era totalmente controlada pelo rei, intervencionismo estatal. Beleza? O Estado, o governo, ele define a economia. Eu só usei o exemplo da NAAP, para. Entendeu, meu bem? Tranquilo. E o pacto colonial? Pacto colonial, que nós vamos falar muito quando formos falar de período colonial brasileiro, de período pré-colonial. O pacto colonial era uma relação de exclusivismo entre a metrópole e a colônia. No caso, entre a metrópole, Portugal, e o Brasil, a colônia, existia um pacto colonial, uma relação de exclusivismo. O Brasil só poderia vender e comprar de Portugal, beleza? A população, os colonos brasileiros, eles não poderiam fazer comércio com outros países. O nome desse
acordo, né, o nome desse vínculo é Pacto Colonial, beleza? Ele era estabelecido no processo de doação da capitania hereditária. O donatário ele tinha esse compromisso firmado ali, como uma suzerania e vassalagem, como nós discutimos há pouco tempo. Então, o Pacto Colonial era uma relação de exclusivismo entre metrópole e colônia. A colônia era exclusiva da metrópole, ninguém mais poderia interferir. Tanto que quando outros países interferiam no Brasil, nós chamamos de invasões estrangeiras, porque o Brasil era de Portugal, ok? Por isso, nós tivemos, então, né, tipos de mercantilismo. Bulionismo, né? Bullion é ouro, acumulação de riqueza. Colbertismo. O colbertismo ele só aconteceu na França, beleza? O ministro Colbert, na França, ele estabeleceu uma manufatura de luxo. A França começou a produzir artigos de luxo para as cortes, não só a francesa, mas outras cortes europeias. Aquele sapato alto, né, aquele sapato chamado de Luís XV, por conta do rei, né, para dar um ar de imponência, as perucas, as roupas dos reis, por exemplo, o próprio Luís XV ele não repetia uma peça de roupa, beleza? E ninguém mais poderia utilizar a roupa de um rei, porque pensando lá no Bossuet, o rei ele era um ministro de Deus, ele não era um humano qualquer. Então, o colbertismo foi essa prática de uma manufatura de luxo, né, feita pela França. O comercialismo, né, o comercialismo foi a ideia de comércio mesmo. Nós estamos na fase do capitalismo comercial, beleza? Como nós estamos na fase do capitalismo comercial, né, o comércio foi o grande viés. O grande viés desse período, tá bom? Então, nós tivemos, durante esse período, né, o comércio como uma grande situação, a burguesia nessa fase do capitalismo comercial. O capitalismo passou por fases: capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro. Hoje, alguns autores definem a nossa fase do capitalismo como financeiro bélico, beleza? Então, nós já passamos por algumas fases do capitalismo. O comercialismo seria justamente essa fase. Eu vou pular para o colonialismo e vou fazer, por último, o cameralismo, que é um termo muito diferente mesmo, exótico. Então, no colonialismo, como eu acabei de falar com vocês, é a ideia de colônia, beleza? O que seria essa ideia de colônia? Buscar terras. Os principais nesse processo, como eu falei com vocês, foi justamente, né, Portugal e Espanha. Mas, por exemplo, a Inglaterra conseguiu colônias na América, as 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos. A França conseguiu colônias na América do Norte, na América Central, na América do Sul, né? A Guiana Francesa até hoje pertence, né, à França. E, por último, né, o nosso penúltimo tópico aí, né, que cargas d'água foi o cameralismo. O cameralismo é uma prática que dificilmente aparece para a gente, tá? Mas foi uma doutrina mercantilista que afirmava que o poder econômico de uma nação ele poderia ser aumentado se a sua riqueza monetária, né, fosse aumentada. Ou seja, o cameralismo, que era uma prática muito grande ali na região da Itália e da Alemanha, era a mesma coisa, né, do bulionismo, a acumulação de riqueza ligada à acumulação de metais preciosos, beleza? Eu coloquei esse termo porque vai que a gente dá o azar, um belo dia, de aparecer um negócio desse assim e a gente ficar completamente perdido, tá bom? Então, o cameralismo nada mais seria do que uma doutrina mercantilista
que fala que a riqueza monetária ela está diretamente relacionada à acumulação de metais preciosos. Ou seja, né, o cameralismo seria a mesma situação aqui do bulionismo. Beleza? Entenderam, meus lindos? Dúvidas, dívidas, questionamentos, desespero, ódio no coração, ressentimento, mágoa? Alguém? Ninguém? Então eu vou avançar, tá bom, galera? E depois nós vamos fazer umas questões mais profundas sobre mercantilismo, né, para ver se há necessidade de a gente revisar mais alguma situação do mercantilismo. O que eu preciso que vocês não esqueçam, porque depois o Alexandre vai usar isso com vocês e eu preciso que vocês lembrem, né, que eu falei isso com vocês, é que nós temos dentro do capitalismo os estruturantes. O mercantilismo foi um dos estruturantes do capitalismo. Mercantilismo, liberalismo, neocapitalismo, neoliberalismo. Beleza? Estruturante é diferente de fases do capitalismo, tá bom? Fase seria comercial, industrial, financeiro e financeiro bélico. Ok? Então, meus lindos, vamos avançar aqui, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o absolutismo na França e na Inglaterra, fechando, né, essa nossa parte sobre absolutismo. Vamos falar um pouquinho de algumas dinastias, de algumas situações que aconteceram na França e na Inglaterra. Nós já falamos da formação de Portugal, nós já falamos da formação de Espanha, então vale a pena a gente falar um pouquinho da França e da Inglaterra e fechar esse ciclo, beleza? Só que aí, eu vou fechar agora a aula com vocês, para a gente não começar e não deixar muito quebrado esse conteúdo. E aí, na última aula, né, a sexta aula de vocês, a nossa última aula de hoje, a gente volta a essa discussão, tá bom? Eu vou tentar, na próxima aula, também mostrar a vocês como que vocês chegam até as nossas videoaulas, tá bom? E amanhã eu vou estar conversando com o Túlio, para a gente estar acertando aí a questão da nossa aula da tarde e umas outras coisas que eu preciso lá na escola, tá bom? Mas aí nós vamos fazer uma aula revisional à tarde que não vai ser obrigatória. É para aqueles que estão com algumas dúvidas sobre esses conteúdos que nós estamos fazendo nessas aulas virtuais, nós vamos aproveitar só para tirar dúvidas nessa aula, tá bom? Um abraço, gente. Até daqui a pouco. Bom intervalo para vocês, né? Próxima aula de vocês só 10 horas. Tchau, tchau.